Leilin quase entendeu a situação. Potente Rank 2 magos normalmente ultrapassavam os deveres de proteger o norte, o sul, o leste e o oeste da Zona do Crepúsculo, mas a zona central do Crepúsculo era diferente. Aquela área abrigava as forças de elite da Zona de Crepúsculo, então o magus que supervisionava era intitulado Guardião do Reino. O Guardião da geração atual possuía a força de um magus de 3 graus. Mas os relatórios de inteligência disseram que o tempo de vida do Guardian estava chegando ao fim, ele nem apareceu em público nas últimas décadas. Sua reclusão era tão forte que provavelmente era a principal razão para os elfos negros, anões e gnomos se juntarem a eles. Você! Céline cerrou os punhos com força, seu rosto ficou vermelho de raiva, ela finalmente percebeu o significado do convite. Se foi durante o tempo de paz, e foi autorizado a entrar na região central e se tornar uma guilda em larga escala, esse foi um evento verdadeiramente feliz. Mas agora? O exército dos Elfos Negros acabará de ser derrotado no leste, dando-lhes algum espaço para respirar. Por outro lado, com a queda da cidade de Poti, o centro estava enfrentando uma onda de Elfos Negros e outros inimigos do norte. Isso significava que a situação no centro era atualmente muito pior do que no leste. Nessa altura, que tipo de convite foi este? Não era apenas um pedido de tropas e bucha de canhão? Céline quase amaldiçoou antes de perceber que a pessoa sentada à sua frente era a segunda protetora do Oriente. Ela suprimiu sua raiva pela força de vontade, levando a nada além de uma mancha em sua expressão. Leilin permaneceu em silêncio por um tempo. Ele finalmente soltou um sorriso amargo. A região central foi originalmente protegida em todos os 4 lados. Foi extremamente estável e pacífico, e foi a melhor escolha para alojamento. Mas atualmente, está sendo observado pelos nossos inimigos. Logan, você realmente quer que eu sofra? Eu entendo o seu problema. Mas, disse Logan, hesitante, em primeiro lugar, posso dizer-lhe que esta é uma ordem do Guardião do Reino. Devemos convocar assistência de todas as 4 regiões. Além disso, independentemente das intenções das outras guildas em larga escala, posso garantir que a minha própria guilda irá avançar e entrar na região central. Logan se levantou e jurou solenemente a Leilin, inclinando a cabeça até os joelhos. Sir Leilin, para Twiligit Zone e para toda a raça humana, espero que você possa nos ajudar. Naquele momento, Leilin sentiu como se o corpo de Logan estivesse brilhando. Essa expressão mudou muito a Céline que estava ao seu lado. H.U. Leilin fechou as sobrancelhas e pareceu estar imerso em pensamentos. Logan e Céline, por outro lado, tinham medo até de respirar alto demais por medo de interromper as ruminações de Leilin. Vou te ajudar. Depois de alguns momentos, Leilin produziu uma resposta, trazendo uma onda repentina de alegria através do rosto de Logan e fazendo Céline se preocupar. Ela queria falar, mas foi abruptamente frustrada por Leilin continuar, mas eu tenho algumas condições. Fale. A voz de Logan não conseguiu esconder sua excitação. Leilin levantou o dedo indicador. Em primeiro lugar, os recursos e assento que você prometeu anteriormente devem ser entregues a nós incondicionalmente. Claro, você tem direito aos recursos e tratamento dado a uma guilda em larga escala. Se esse bando de pirralhos ousar desviar qualquer coisa, eu os matarei imediatamente. O tom de Logan era implacável, mas durante a guerra o protetor tinha a mesma autoridade para fazer tal coisa. Ótimo, ele levantou outro dedo. Além disso, preciso manter minha terra e posição no leste. Quer sair de uma rota de fuga? Certo. Eu posso te prometer isso. Qualquer coisa para a humanidade. Logan considerou a condição por apenas alguns momentos antes de concordar em deleite. Qualquer coisa para a humanidade. Leilin riu para si mesmo. Ele sempre soubera que a região central seria o lugar onde tudo chegaria ao auge, e seus planos também exigiam que ele fosse para lá. Por isso, ele já havia considerado ir à região central. Manter a posse de suas terras aqui era obviamente para ele manter a caverna gelada. Não haveria mais negociações se este ponto tivesse sido rejeitado. Leilin preferiria se separar da Twiligit Zone do que dividir a caverna gelada com qualquer um. Agora, ele não se importava de fazer um pequeno show.
Logan foi verdadeiramente tocado. Muitas grandes guildas que ele havia visitado anteriormente se recusaram a ajudar. Afinal, magos eram todos seres racionais, e eles também tinham que pensar em seus subordinados. A região central estava agora cheia de perigos, então como era mais atraente do que o leste? Lei. Sir Leyland, Twiligit Zone vai lembrar para sempre sua contribuição. Logan pareceu muito tranquilo, quando entrou em sua forma de vida metálica e saiu apressadamente. Parecia que ele ainda tinha muitas guildas para visitar. Senhor! Por que você? Imediatamente depois que Logan saiu, Celine perguntou com urgência. Eu já decidi. Você pode ficar para trás e guardar este lugar, se desejar. Em todo caso, reteremos nossa terra no leste. Ir ao centro é apenas uma aposta. Não importa se falharmos, e se conseguirmos ter sucesso, a Aliança da Natureza se tornará uma das corporações em grande escala da região central. Não é com isso que você sempre sonhou? Leyland sorriu para Celine, plácida. Mas, e quanto à sua segurança? Celine sabia que a ascensão da Aliança da Natureza foi fundada completamente sobre a força formidável do homem diante dela. Se eles o perdessem, as consequências seriam inimagináveis. Você não precisa se preocupar com a minha segurança, pois não vou me colocar em uma situação mortal. Além disso, você não confia em minhas habilidades? Leyland a persuadiu com calma. Celine assentiu e seu coração se acalmou. Como a pessoa que entrou em contato com Leyland mais e aquele mais próximo a ele, ela acreditava profundamente nas habilidades incompreensíveis do homem. Às vezes, a exibição de apenas uma fração de seu poder poderia assustá-la sem fôlego. Ok. Passe as ordens. Um novo lote de magos e acólitos deve ser escolhido. Partimos em 10 dias. Ordenou Leyland. Sim. Celine saudou-se e retirou com um arco. A Aliança da Natureza estava sob o comando exclusivo de Leyland e ninguém na guilda poderia desobedecê-lo. Embora houvesse alguns pequenos problemas inicialmente, a autoridade absoluta de Leyland assegurava que as ordens para a mobilização de suas forças fossem enviadas metodicamente. Embora muitos acólitos temessem o distúrbio na região central, eles também ansiavam por aventuras. Apesar do perigo, havia também muitos mágicos que haviam ganho recompensas em grande quantidade. Quanto aos altos, seu destino estava na mão de Leyland, então que escolha eles teriam? Após 10 dias, um enorme esquadrão foi formado e começou a avançar em direção à região central. Enquanto isso, na entrada do cânion da Aliança da Natureza, Celine estava vestida com um vestido roxo. Ela observou o esquadrão prosseguir lentamente até desaparecerem no horizonte. Devido a algumas considerações de Leyland, ele queria que Celine permanecesse aqui. Você deve definitivamente voltar vivo. Ela orou ao retornar à Aliança da Natureza. Mestre da guilda. Vários magos e acólitos oficiais a cumprimentaram apressadamente. Eles sabiam do relacionamento de Leyland e Celine, e do fato de que ambos eram os mestres nominais da guilda, então eles não ousavam ser negligentes. Ao testemunhar esta cena, Celine sentiu um pouco de vazio em seu coração, mas pouco depois, outro sentimento desconhecido surgiu. Você pode se levantar. Os elfos negros da região leste já recuaram, deixando muitos recursos para conquistarmos. Esta é a nossa chance. A voz de Celine era fria, mas nobre, e ninguém se atreveu a olhar diretamente para ela. As coisas só serão interessantes quando alguma margem de manobra for dada a esse tipo de mulher. Enquanto isso, em um veículo de luxo puxado por uma salamandra gigante, Leyland acariciou seu queixo e ele deu uma risada demoníaca. Uma mulher como Celine só poderia florescer completamente se fosse dada autoridade a ela. Por isso, Leyland tinha intencionalmente dado sua posição e poder na guilda. Ele tinha certeza de que, na próxima reunião, ela definitivamente não o decepcionaria. Além disso, seus objetivos durante esta jornada para o centro eram grandes demais para que a força de Celine pudesse ajudá-lo. Ele também não estava com vontade de ficar íntimo dela, então ele a deixou para trás. A região central. Leyland repassou calmamente a inteligência que ele havia coletado sobre a região central. Era o núcleo de toda a Twiligit Zone com uma densidade populacional muito alta.
A força de suas corporações de larga escala superou em muito a das corporações nas outras regiões. No entanto, este não foi o fato mais horripilante. The Guardian of the Realm. Leylin soltou um suspiro. A posição do guardião era normalmente dada ao magus mais poderoso na totalidade da Twiligit Zone. Mas o protetor do Oriente, Logan, o encontrou várias vezes e suas habilidades deveriam estar no mesmo nível. Por isso, o guardião do reino deve ser uma potência até entre magos de nível 3. Se não fosse por sua vida quase esgotada, Leylin não ousaria fazer tais truques. O esquadrão procedeu gradualmente, e as criaturas e bandidos da escuridão em seu caminho fugiram em todas as direções no momento em que os avistaram. Eles não ousaram obstruir a festa de Leylin e ofendê-los. Os bandidos eram observadores e naturalmente perceberam que este esquadrão era composto de magos. Quanto às criaturas das trevas, podiam sentir a forte aura que se dirigia a eles e escapavam com medo da morte. Assim, a jornada foi bastante pacífica. Ao longo do caminho, a Natures Alliance reuniu várias outras associações de médio porte, bem como algumas corporações de pequena escala. Eles também haviam atendido ao chamado e queriam ir à região central para vigiar. Ao testemunharem o padrão da Aliança da Natureza, os mestres das guildas de diferentes corporações saíram imediatamente para visitá-lo e até mesmo deixaram de lado seu orgulho para discutir a possibilidade de unir forças para avançar. Afinal, o fato de Leylin ser membro da Natures Alliance foi dado a conhecer a muitos. Isso foi um rank 2 magus. Com ele lá, a procissão definitivamente chegaria à região central sem nenhum soluço. Embora existam alguns idealistas lá, a maioria deles são aqueles com grandes ambições que estão dispostos a apostar. Depois de um olhar, Leylin avaliou essas pessoas com indiferença. No entanto, ele ainda concordou com seus pedidos. As carruagens de cavalos, que formavam uma grande procissão parecida com o rio, começaram a viajar em direção à região central. Como o magi poderia iluminar o caminho à frente com feitiços, não havia necessidade de as carruagens para transportar tochas. O Sunstone gigante foi colocado no topo de uma carruagem, iluminando o ambiente e seu caminho brilhantemente.